Boa tarde, cidadãos de Lutherbeck. Uma atração local acabou de explodir em chamas. Um guarda que trabalhava lá estava dentro do estabelecimento. Jeremy Fitzgerald foi encontrado do lado de fora, ao lado do incêndio, junto de seu filho que de algum jeito teria entrado lá dentro. Os dois foram encontrados por Josh, um amigo que mora junto com eles, logo depois de ele ter ligado para o corpo de bombeiros. A explosão parece ter sido causada por um vazamento de gás em algum mecanismo que falhou, já que a atração ainda estava em fase de testes e alguma falha no sistema poderia causar um pequeno incêndio, que acabou se agravando com a quantidade de gás que vazou dentro da construção. A família diz que não quer envolvimento nenhum com o caso e evitam dar entrevistas. As únicas coisas encontradas no local foram restos de fantasias de animatrônicos pegadas de algum tipo de animal desconhecido e algumas partes mecânicas presas nos escombros. Alguns dos envolvidos dizem ter visto silhuetas andando perto do local, mas sempre que foram checar, não encontraram nada. A polícia pretende investigar Jeremy Fitzgerald. O caso vai continuar sendo investigado e iremos avisar em caso de mais informações. Fiquem atentos, cidadãos de local. Finalmente, tudo havia acabado. Quanto tempo se passou? Se é que existia tempo naquele lugar. Daisy solta a cabeça arrancada que estava segurando. A cabeça do mini coelho encardido que caiu com um baque no chão. Mas ela nem ligava, já que finalmente estava livre. Quantos anos ela teria agora? Com certeza já não era mais uma criança, porém tinha o corpo de uma. Ainda estava muito escuro no subsolo, mas isso não a assustava. Já passou por coisas piores e conseguiu enfrentar as mesmas. Foi assim que chegou até aqui. Tudo que ela poderia fazer naquele momento era prestar atenção nos outros sentidos. Foi quando começou a escutar sons de vento, passando por uma fresta. Uma porta. Só poderia ser uma porta. Ela vai em direção ao som e dá de cara com a porta da saída fechada. Ela tinha certeza absoluta que o som do vento saía de lá. Se bem que o som mais parecia com uma respiração agora que ela estava perto. Ela resolveu abrir a porta e viu uma silhueta do outro lado. Uma silhueta estranha. O escuro era tanto que era como se seus olhos tentassem enganar ela, cada vez mais, tentando fazer a silhueta parecer humana. Ela se afastou rapidamente. É um deles! Ela pensou, mas conseguiu ouvir uma voz. Você é um deles, menina? Ela pensou muito antes de responder. E se fosse um truque? Aquela voz era conhecida. Ela sabia que já tinha escutado aquela voz antes. Mas onde? Por favor, me diga que você não é um deles. Com um aperto no coração, ela finalmente resolveu abrir a boca. Calma, moço. Qual é o seu nome? Meu nome é... Droga! Ela pensou. Era um truque. E eu ainda abri a saída pra eles. Ela olhou bem para a silhueta. Não podia ser um humano. E se fosse, não teria pele. Era um endoesqueleto. Porém era estranho. Tinha uma aparência distorcida. Parecia ser feito de vários fios grossos. Ela tentou alcançar a maçaneta e fechar a porta, mas caiu de cara no chão. Algo puxou suas pernas e não soltava mais. They keep creeping towards the door. My stomach twists like a worm beneath the lure. My heartbeat escapes like a phonograph. All machines were built to last, but they keep creeping towards the door. This fully phone is masquerade like they're cute. The kids don't notice cause they think they're cartoons. Oh no, look now, I think that Freddy's on route. Deadly versus sweaty version. Como assim uma criança morta na porta da sua casa, senhora? Mas não é só isso, também tem um rapaz. Estamos indo. Moça? Ela desligou. Acha que pode ter sido ela, Bill? Vamos ter que investigar. Vem, Adam. Posso ir quando for, tipo, um assalto numa loja de doces ou sei lá? Ah, vem logo. No caminho para casa, os dois passaram pela construção explodida. Era uma atração de terror, sobre os mistérios da antiga franquia de pizzarias Freddy Fazbear. Bill ficou distraído e não conseguia tirar os olhos daquela cena. Algo atraía ele naquele lugar destruído. Bill, olha a rua!
Bill se assusta e afunda o pé no freio. Quando olha para a pista, não vê nada. Ele vira irritado para Adam. Eu vi um bicho estranho na frente. Eu fechei os olhos quando eu gritei. Deve ter corrido. Bicho estranho? Disse Bill com um tom irônico. Era bípede e não tinha um braço. Parecia até meio humano, sabe? Mas era todo derretido, tinha umas orelhas deformadas e... Ele coloca a mão na testa. Eu sei que você não gosta desse tipo de caso. Assassinato, ainda mais com crianças. Mas eu tô aqui contigo. Não precisa ser um bebezão. É coisa da minha cabeça. Parecia tão real. Mas você tem razão. Eu tô muito assustado. Não sei como você arranjou esse trabalho, sinceramente. Depois de um tempo dirigindo, finalmente eles chegaram na casa da senhora. Ela estava de costas para eles, virada para a porta. Que bizarro. Ela deve estar traumatizada, Adam. Até desligou o telefone do nada. Os dois saem do carro e andam em direção à dona de casa. Dona Rose, Sim. Ela vira rapidamente, fazendo Adam dar um gritinho rápido. viemos investigar tal criança. Você disse que chamou a ambulância? Chamei. Venha ver o corpo. Está na porta de trás. Os dois trocam olhares desconfiados. Bill pega sua arma, fazendo Adam pegar a sua também. E os dois começam a seguir a senhora. Aqui. Disse a moça apontando para o corpo. Tirem daqui. Eu não gosto disso. Ela é muito bizarra. Claramente não chamou nenhuma ambulância. Bill concorda com a cabeça e fala para a dona. Dona Rose, a senhora está agindo muito estranho. Quero que me diga a verdade. Ela encarou Bill por uns longos segundos. Longos pelo menos para Bill, que se sentiu estranhamente desconfortável. É minha sobrinha. Ela responde com uma voz neutra, como se não tivesse emoção nenhuma pela morte da criança. Ela estava desaparecida. Briguei com ela antes do desaparecimento. Eu não sei por que não chamei a ambulância. Eu só... Senhora, vire-se de costas, por favor. Rose virou com um movimento rápido e Bill colocou algemas nela. Bill olha para Adam, que olhava para o corpo e parecia que tinha acabado de ver um fantasma. Você vem com a gente, Adam? Adam? E então, Bill desviou o olhar para o corpo. Ela é mentirosa. Bill estranha o fato de Adam resolver falar que ela estava mentindo só agora. Pela maneira esquisita que ela estava agindo, já era óbvio para Bill. Mas Adam claramente reconheceu o rosto daquela menina morta. Como é possível? Pensou Adam, encucado com a cena. Bill resolve falar novamente com Rose, cara a cara, mas quando ele a vira, percebe que tem algo muito errado. Ela não tinha olhos, só haviam 2 buracos vazios no lugar dos olhos. Bill sentiu Rose amolecer em seus braços e percebeu que havia algo saindo de dentro da Rose, rasgando uma saída pelas costas dela. Adam dá um berro olhando para a coisa que saía de dentro da carcaça do que antes era uma simples dona de casa. Parecia um emaranhado de fios grossos se contorcendo para se movimentar em direção a Adam. Os dois atiram na criatura, mas não adianta. A coisa era mestra em desviar, e quando não desviava das balas, elas simplesmente não causavam efeito algum. Com um rápido movimento, um monstro de metal voou em direção ao rosto de Adam e começou a tentar entrar no corpo do mesmo pela boca dele. Não posso atirar. Eu vou acabar matando o Adam. Pensou Bill. Bill resolve jogar sua arma longe e começa a puxar o monstro de dentro da boca do seu parceiro. Aguente firme, Adam. Pelo amor de Deus. Tentou responder Adam. Lágrimas não paravam de sair de seus olhos. Chegou um ponto que era visível os grossos fios descendo a garganta de Adam. Os dois estavam caídos no chão,
E numa última tentativa de sobreviver, Adam puxou a criatura junto com Bill. Usou toda a força que tinha. Não, eu não vou morrer agora. Eu não posso. Ele pensava. Tudo parecia perdido, quando uma salvação apareceu. Um terceiro par de braços. Era um adulto alto, tinha uma barba e era um pouco acima do peso. Com todas as forças ao mesmo tempo, a criatura saiu de dentro da boca do Adam e se arrastou para longe. Prazer. Eu sou o Josh. They keep creeping towards the door. My stomach twists like a worm beneath the lure. My heartbeat escapes like a phonograph. All machines were built to last, but they keep creeping towards the door. This furry phone is masquerade like they're cute. The kids don't notice cause they think they're cartoons. Oh, don't look now, I think that Freddy's on route. Deadly versus sweaty version. Jeremy vai me matar? Devem conhecer o Jeremy, não é? Josh estava levando os dois policiais traumatizados para sua casa. Nenhum dos dois conseguia falar direito após o incidente, e Josh disse que seu amigo Jeremy saberia explicar para eles o que estava acontecendo. No porta-malas estava o corpo da garota que supostamente teria morrido ao ser atacada por aquele ser que estava hospedando o corpo da Dona Rose. O que fazia Josh ficar ainda mais preocupado com a reação de seu amigo Jeremy. Aceitam balinha de menta? Josh aponta para o compartimento da porta direita traseira do carro. Eu comprei elas para o Mike. Mike é o filho do meu amigo. Ele é um menino muito bom, sabe? Muito esperto. Os policiais não respondiam, estavam em choque com os olhos vidrados no além. Bill olha para seus pés e percebe que estava pisando em jornais, que já eram antigos e estavam sendo usados como tapete de carro. A manchete dizia: explosão em atração de terror local. Abaixo do título havia uma foto de Josh e alguns bombeiros carregando um guarda noturno e uma criança. Ao fundo, se via um local destruído e queimado, mas Bill não conseguia pensar em mais nada além do medo que sentiu ao ver o seu parceiro quase morrer do jeito mais estranho possível. Se importa se eu passar no drive-thru? Eu não jantei ainda. Pergunta Josh, sem esperar nenhuma resposta, mas querendo ser o mais educado possível. Murmurou Adam. Adam ainda sentia muito sua garganta. Ele constantemente colocava a mão na boca para checar se não havia nada tentando entrar dentro dele de novo. Será que realmente vale a pena continuar nesse caso? Mesmo sem sequer olhar para Bill, Adam sabia que dessa vez ele não era o único com receio. Larga o meu pé! Daisy se contorcia tentando se soltar de um dos endoesqueletos enquanto o outro se aproximava dela e focava a atenção para seu rosto. Daisy não sabia o porquê, mas claro que não podia ser coisa boa. Ela fechou os olhos e se concentrou. Só precisava sair por aquela porta. Ela não queria ficar presa de novo. Ela segurou o braço do endoesqueleto que estava segurando seu pé e puxou com toda a força que tinha. Todo aquele treinamento com os monstros robóticos que assombravam ela e seu amigo no subsolo ajudaria com certeza. Porém, essa tentativa não surtiu efeito algum. Talvez fosse melhor derrubar o outro. Então ela puxou o outro robô que caiu em cima do que a segurava. Com um caído em cima do outro, ela conseguiu correr para fora. Sem nem olhar para trás, ela continuou correndo e correndo, até achar uma casinha simples no horizonte. Era uma casa da cidade em que ela vivia. Tudo parecia muito com o que ela lembrava, mas ainda assim havia algo muito diferente.
As luzes da casa estavam apagadas. Devia ser muito tarde para alguém estar acordado, mas ela não podia perder mais tempo. Se aqueles endoesqueletos queriam ela, eles não iriam desistir tão fácil. Ela olha pela janela e vê que era uma casa simples. Parecia ser a casa de alguém que mora sozinho. Daisy vai em direção à porta da frente, bate na porta e espera uma resposta. Ao fundo, Daisy consegue ouvir um barulho estranho de metal, fazendo ela bater ainda mais na porta. Por favor, abre a porta, eu preciso de ajuda! Uma voz sai de dentro da casa. Quem é? Estão tentando me matar, pelo amor de Deus! Ai, meu Deus, o que aconteceu com você, menina? Quantos anos você tem? Eu não sei. Isso não importa. Eles estão chegando. Me deixe entrar. Moça, por favor. Olha, me desculpa, eu não tenho nenhum dinheiro pra você. Moça, pelo amor de Deus, me deixe entrar. Eu não estou pedindo esmola nenhuma. Estou me perseguindo. O que foi isso? São eles. Daisy olha para o rosto da moça e sem permissão empurra a mesma para conseguir entrar na casa. Tranca tudo. Eu não sei o que fazer. A moça olha estranho para Daisy e procura ver alguma coisa do lado de fora da casa. Qual o seu nome, moça? Rose, e o seu? Rose. Você acha que eu tô com cara de quem tá brincando? Tranca a porta. They keep creeping towards the door. My stomach twists like a worm beneath the lure. My heartbeat escapes like a phonograph. All my shins were built to last, but they keep creeping towards the door. This furry boys masquerade like they're cute. The kids don't notice cause they think they're cartoons. Oh, don't look now, I think that Freddy's on route. Deadly versus sweaty version. As duas se encaravam na mesa de jantar. Era uma mesa pequena. Rose morava sozinha. Na frente das janelas das portas estavam os móveis tampando as passagens. Que silêncio. Fala Daisy tentando puxar assunto. Tem fome? Sim, mas não precisa se preocupar com isso. Eu tô bem. Faço questão. Deve estar faminta. Vou fazer um sanduíche. Rose levanta e sente algo segurando seu braço. Era Daisy. Eu vou com você. Não que eu esteja com medo aqui. A quem eu tô tentando enganar? É claro que eu tô com medo. Eu não quero que aconteça nada com você. Por minha culpa. Rose olha para Daisy por um tempo e coloca sua mão sobre a da menina. Nada vai acontecer com nenhuma de nós. Gosta de presunto? Rose dá um sorriso, fazendo com que Daisy retribua com um sorriso doído. Ela já não sorria há muito tempo. Pela janela, um rosto robótico assistia à cena. Era um dos endoesqueletos. O mesmo olha para trás enquanto um segundo carregava algo um pouco pesado para o fundo da casa. Não quero mais nenhum problema com essas criancinhas espertas. Sussurrou o endoesqueleto para si mesmo, como se quisesse relembrar de seu objetivo. Não deixe que ela saia. Josh e Mike encaravam os dois policiais enquanto os quatro estavam sentados na sala de estar. O papai não vai gostar nada disso. E você sabe. Eu sei. E se eles forem as coisas? Mike sussurra para Josh com um tom de raiva. Não pode ser. Eles estavam sendo atacados por um... Eu não deixei que entrasse dentro dele. Diz Josh apontando para Adam. É por isso que eles não falam nada. Parecem zumbis. Você pelo menos trouxe minhas balinhas? Pergunta Mike. Um som de chave é escutado no lado de fora da casa. A porta abre e um homem entra. Cheguei! O homem olha para a sala, vê dois estranhos sentados no sofá de costas para ele. E no outro sofá, diferente para ele vê Josh e Mike com um sorriso forçado e trocando olhares. Josh, mas que porra é essa? Eu posso explicar. Eles foram atacados por um daqueles bichos e eu os ajudei. Jeremy, eles estão traumatizados. Mal conseguem andar sozinhos. Eu não podia simplesmente largar eles lá. Josh, a gente tem uma criança de 10 anos em casa e você simplesmente coloca dois homens adultos desconhecidos aqui? Jeremy anda com pisadas fortes e raivosas em direção aos dois policiais para ficar de frente para eles. Jeremy Fitzgerald, diz Bill olhando para o rosto do pai raivoso. Fazbear Fright, é o lugar que explodiu. A criatura, Adam. Bill encara Adam esperando uma resposta, mas Adam não se mexe, apenas tira a mão da boca. Não era a mesma criatura que atacou a Rose. A que vi tinha orelhas deformadas, lembra?
Não é muita coincidência você ver esse animal estranho minutos antes de sermos atacados? Faz 5 anos e ninguém nunca limpou aquele lugar. Ada, alguma coisa saiu dessa explosão. Ao escutar isso, Jeremy fica aterrorizado e olha para Mike, que na mesma hora entendeu o que estava acontecendo. Se vocês quiserem morrer, fiquem. Jeremy olha para o filho e corre para a saída, abrindo a porta. Os dois pulam para fora da porta e quase que na mesma hora, o estabelecimento inteiro explode e se enche de chamas. O lugar estava totalmente destruído e o fogo, por sorte, não queimou a floresta toda que estava ali perto. Um braço mecânico sujo de sangue, suor e fuligem está soterrado nos escombros. Esse mesmo braço se mexe com um movimento rápido, querendo sair. 2 pares de outros braços robóticos puxam aquele que estava preso debaixo dos escombros. Eram 2 endoesqueletos, do tipo distorcido. Ambos pareciam estar no local antes da explosão, já sabendo o que deveriam encontrar. Ao sair para fora do que sobrou da Fazbear's Fright, Springtrap estava totalmente diferente. Seu corpo inteiro estava carbonizado e derretido. Era uma criatura completamente deformada. O que estou fazendo aqui? Eu preciso de um lugar para me esconder. O subsolo. Perfeito. Me levem até lá. Diz Springtrap, virando-se para os 2 robôs. Vocês não viram, né? Aquelas almas têm um poder maior do que eu pensava. Conseguiram parar o tempo até a hora da explosão para que eu não conseguisse fugir. Tudo depende do quão determinada é a pessoa e o quanto ela se importa com a outra. Isso é o que faz as almas ficarem tão poderosas. Estão esperando o quê? Me ajudem! They keep creeping towards the door. My stomach twists like a worm beneath the lure. My heartbeat escapes like a phonograph. All machines were built to last, but they keep creeping towards the door. This furry phonies masquerade like they're cute. The kids don't notice cause they think they're cartoons. Oh no, look now, I think that Freddy's on route. Deadly versus sweaty version. Barulho! Não dá, não consigo! Eu só subi pra... John, o que a gente pode fazer? Não escuto vocês, não enxergo! Não funcionou. O espírito de Chuck estava de volta na Terra. Springtrap. Só pode ser por isso. Não acredito que ele não morreu. Eu nunca vou ficar livre. Estou condenado a ficar no inferno com esse monstro. A única solução é achar ele. E é isso que eu tenho que fazer. No subsolo, Springtrap preparou uma fantasia de animatrônico. Um urso preto e caolho. Por algum motivo, era uma fantasia especial e precisava ficar ao lado dele. Mesmo com uma aparência simples de um brinquedo qualquer, era mais do que só isso. Haviam se passado poucos dias, e surpreendentemente foi o suficiente para completar a primeira etapa do plano. De repente, o tal urso preto levanta a cabeça como se tivesse acordado de um longo sono. Eu não consigo fazer nada.
Nos encontramos novamente. A marionete chegou na hora certa. Isso é algum tipo de vingança? Não podemos só terminar isso logo de uma vez. Quer mesmo repetir isso por séculos e séculos, Efton? Você acha mesmo que eu seria burro o suficiente pra pensar que você desistiria tão fácil de me impedir? Caiu exatamente onde eu queria. Uma armadilha. Desgraçado. Eu sei o que os seus fantasminhas, camaradas, fizeram para te ajudar na Fazbear Fright. Agora tudo se encaixa. O que você quer com isso? Você e eu sabemos o que foi que causou a nossa dor por tantos anos. E você tem toda a razão. Não tem motivo. Nada tem motivo. Tudo só causou sofrimento. A humanidade é o peso nas nossas costas. Aonde quer chegar? Vai direto ao ponto, por favor. Ninguém aguenta isso mais. Você é a chave. Você nunca desiste. 2 endoesqueletos surgem da escuridão. Springtrap coloca sua mão sobre a cabeça do urso. Não quero mais nenhum problema com essas criancinhas espertas. Não deixe que ela saia. Diz Springtrap, virando-se para os 2 robôs. Chuck começa a prestar mais atenção no que está acontecendo ao redor dele. Era difícil de enxergar, mas com muita concentração ele finalmente entendeu o quão ferrado tudo estava. Vários vultos de vários Springtraps derretidos e vários endoesqueletos se encontravam ali dentro. Era como se naquele lugar tudo acontecia ao mesmo tempo, no mesmo lugar. O que você fez? Adeus, Chuck. Não foi muito bom te conhecer. Chuck sente como se ele estivesse sendo drenado, como se ele fosse a água de uma torneira indo rala abaixo, junto com o futuro da humanidade. Nos seus últimos segundos conseguiu escutar a voz de John, assim, aceitando seu destino. Bom dia! Como você dormiu? Mesmo enquanto eu dormia, eu não conseguia deixar de sentir que eles poderiam entrar aqui a qualquer momento. Bem, você dormiu por muito tempo. Eu fiz um almoço, mas já deve ter esfriado. Eu vou esquentar pra você. Daisy senta na mesa de jantar pensando se seria seguro retirar as barricadas que tampavam as portas e as janelas. Mas é claro que não seria uma coisa muito inteligente de se fazer. Eles estavam atrás dela. Eles perseguiram ela. Não faria sentido eles resolverem desistir de fazer com que ela voltasse para o subsolo e ficasse lá para sempre, sem nunca crescer, sem nunca viver. Aquela voz que saiu do endoesqueleto não era estranha para Daisy. Trazia nela uma sensação estranha de nostalgia e ao mesmo tempo um arrepio terrível, como se ela pensasse na morte de um antigo conhecido cujo rosto era uma tela vazia. De repente, uma panela caindo no chão é escutada vindo da cozinha. Rose! Rose! Daisy chama pelo nome da senhora, mas ninguém responde. Ao chegar na cozinha, Daisy se depara com uma Rose assustada olhando para o corpo de uma garota caído na frente da porta dos fundos. A garota tinha os cabelos tingidos de roxo escuro. Rose, a porta. Fecha a porta. Daisy sinalizou para que Rose fechasse a porta, mas Rose ignorou o aviso e correu direto para o telefone da casa, que ficava ali perto. Alô? Por favor, me ajudem. Daisy vai em direção à porta e a fecha, com o corpo do lado de fora. Mas não é só isso, também tem um A ligação é cortada e segundos depois a janela se quebra, quando um esqueleto voa por ela em direção a Rose. Não!
Daisy abre a porta para fugir e se depara com o segundo endoesqueleto. A garota rapidamente se vira e sobe para o segundo andar, onde havia uma janela que ficava virada para a rua na frente da casa. Daisy, sem pensar duas vezes, pula na janela, quebrando a mesma e caindo em cima de uns arbustos, sentindo o vidro penetrar sua pele, mas não era isso que iria impedir ela de se salvar. Ela correu até chegar numa floresta onde ficou escondida por um tempo. Parecia ter despistado os endoesqueletos, ou talvez eles estavam distraídos com alguma outra coisa. They keep creeping towards the door. My stomach twists like a worm beneath the lure. My heartbeat escapes like a phonograph. All machines were built to last, but they keep creeping towards the door. This furry voice masquerade like they're cute. The kids don't notice cause they think they're cartoons. Oh, don't look now, I think that Freddy's on route. Deadly versus sweaty version. Adam acorda num pulo, como se tivesse acabado de ter um pesadelo. Sons de batidas na sua porta são escutados vindo do andar de baixo. Já que ele tinha se mudado recentemente, o barulho ecoava pela casa devido à falta de móveis. O quarto de Adam ficava no andar de cima com uma janela que dava vista para a porta de entrada da casa. Adam levanta de sua cama e coloca sua cabeça para fora da janela, avistando uma menina na sua porta que tinha um cabelo roxo escuro, quase preto. Ela batia na porta sem fazer muito barulho, mas ao mesmo tempo batia com um certo desespero, como se alguém a perseguisse. Por ter sido acordada no meio de seu sono e por pensar que fosse algum tipo de trote, Adam perdeu a paciência e resolveu gritar para saber o que a menina queria. O que é? Qual é o problema? A menina faz um gesto para que Adam parasse de gritar e começa a olhar em volta procurando algo, mas ele só ignorou e voltou para a cama. Seus olhos foram se fechando e Adam cai no sono, quando foi acordado novamente, dessa vez por um grito. Vai passar trote na casa da sua avó. Adam grita indo em direção à janela, mas quando ele olha para a porta não vê menina nenhuma. Só um chão molhado e alguma coisa se escondendo no arbusto ali perto. Adam desce as escadas e vai para a porta de entrada. Quando ele abre, sente um cheiro estranho de ferro. A rua estava vazia e escura. Tudo que se ouvia era o som de seu coração batendo rapidamente. Menina, para com essa brincadeira. Não tem a menor graça. O homem tremia de medo. Adam foi em direção ao arbusto em que algo supostamente estava se escondendo. Olhou atentamente e tudo que conseguiu achar foi um rastro muito estranho no chão e algumas gotas de sangue nas folhas do arbusto. Bill, Josh e Jeremy olhavam para Adam com rostos assustados depois de ouvir a história. Então quer dizer que essa mesma garota está no porta-malas do meu carro? Jeremy diz olhando para Josh, porém era visível que Jeremy estava tão assustado quanto Adam. Isso foi há anos atrás. Como os diabos ela reapareceu na casa da Dona Rose? Acrescentou Adam. Tem alguma coisa que parou de fazer sentido pra mim, desde que ocorreu aquela explosão. Pra mim e para o Mike, deu tempo para um caralho. Mas para o Josh, a explosão foi no mesmo segundo que o meu filho entrou no lugar. Era como se a gente estivesse em uma bolha do tempo ou algo do tipo. Fala Jeremy. Os quatro chegam no carro e percebem que havia um buraco no porta-malas, como se algo tivesse aberto uma passagem por dentro. O cheiro era insuportável. Os quatro tampavam os narizes e Josh quase vomitou nos sapatos de Jeremy. O corpo da menina desapareceu. Poderia estar em qualquer lugar e com certeza tinha um daqueles robôs dentro. Todos olharam para baixo e notaram um rastro seguido de umas pegadas que pareciam ser as pegadas da menina. Tais rastros levaram eles até a floresta que havia ali perto, e eles resolveram descobrir para onde foi a criatura. Mike foi junto com eles. Embora fosse perigoso levar uma criança, não seria uma boa ideia deixar ele sozinho na casa. Jeremy dirigiu o carro, Bill estava no banco do passageiro e Adam, Josh e Mike no banco traseiro. Os três tampavam o nariz com os dedos. Já estamos chegando. Eu odeio o fedor desse carro. Cala a boca, Mike! Diz Jeremy irritado. O Josh vai limpar o meu carro com a língua dele. Eu já pedi desculpas. Eu achei que fosse a coisa certa. Responde Josh. Tem alguma coisa ali na frente. Aponta Bill. É, uma criança. Josh responde. Bill sai do carro para ir em direção à cena, fazendo Jeremy parar o carro rapidamente. A arma de Bill cai e fica no banco sem que ele perceba. Mike tenta sair, mas Adam o impede, e Josh sai em seu lugar para ajudar o Bill. Mike, vem pro banco da frente e fica do meu lado. Jeremy ordena. Mike, com uma cara irritada, muda para o banco do passageiro. Ao sentar, ele percebe que a arma de Bill estava ali, mas fica calado e segura a arma. Josh e Bill chegam e presenciam a cena. O endoesqueleto capturando uma garota. Ela lutava bastante e conseguia resistir.
mas não por muito tempo. Ao fundo dava pra ver a garota morta de cabelos roxos correndo para longe. Os dois vão para cima do endoesqueleto que atacava a criança, puxando o mesmo para longe dela. Ei, você tá bem? Jeremy grita para a menina de dentro do carro. Não dá pra continuar fugindo. Eles não podem me ajudar. Vou morrer assim como a Rose morreu. Chega. A menina corre floresta adentro. Jeremy resolve ir atrás dela. Ela poderia ser atacada de novo dentro da floresta e ninguém iria ver. Ei, garota, para de correr. Puta que pariu. Mike tenta abrir a porta para ir atrás de seu pai, mas Adam segura o menino por trás. Me larga! Eu quero ajudar! Eu não vou deixar você sair. Você pode se machucar. Josh e Bill pareciam ter tudo sob controle. Os dois puxam com força a cabeça do robô e conseguem deixar ela pendurada, desativando o monstro. Daisy havia tentado isso várias vezes antes deles chegarem, mas não obteve efeito. Um segundo endoesqueleto aparece e voa para cima de Josh. Seu rosto metálico bate com força na cara do homem, quebrando seu óculos e seu nariz. Josh, meu Deus. Diz Bill olhando a cena. Josh! Mike grita preocupado, se soltando das mãos de Adam. O menino bate a arma de Bill com força na cabeça do policial, deixando ele desacordado. Ele larga a arma no banco do passageiro e pula para o banco do motorista, ligando o carro e se abaixando no banco para alcançar os pedais. Daisy escalava uma árvore muito alta e Jeremy tentava alcançar a menina, mas ela fazia questão de quebrar todos os galhos por onde ela passava. O que você tá fazendo? Pergunta Jeremy. Sai de perto de mim, você não precisa morrer! Bill pula no endoesqueleto e o puxa com força, rolando junto com a criatura e se distanciando de Josh. Bill então percebe que o carro de Jeremy se aproximava com rapidez em sua direção. Para se proteger, Bill empurra o robô na frente do carro e consegue pular para fora do caminho por pouco. A árvore chacoalha quando o carro bate nela, derrubando Jeremy e Daisy, que cai da árvore e bate com muita força no chão. Jeremy não estava tão alto quanto Daisy, assim o impacto não aconteceu com a mesma força. Ao levantar, ele imediatamente pensa no seu filho, que estava dentro do carro que bateu na árvore. Mike, me responde. Jeremy chama pelo filho, mas sua cabeça doía e tudo girava na sua visão. Tudo começa a escurecer e Jeremy apaga. Eu e o Guy Page nascemos no mesmo dia, mas sempre fomos um pouco diferentes um do outro. Eu era facilmente irritado e ele sempre parecia estar no melhor humor possível. Nossos pais sempre preferiram ele, talvez seja por essa diferença de personalidade. Eu sempre procurava uma maneira de chamar a atenção, mas minhas maneiras acabavam por ser um pouco extremas. Eu sempre tentava brigar com o Guy, mas ele sempre conseguia ficar de bem comigo, em qualquer situação. Isso me irritava muito.